E hoje, nesta noite, estou aqui com vocês, com alegria no meu coração. E eu quero ministrar com vocês a palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Desde o seu primeiro versículo, onde nós vamos fazer a leitura. Eu quero que você que trouxe a sua Bíblia, que vai acompanhar do aplicativo, ou que vai acompanhar aqui pelo telão, preste bastante atenção na leitura do texto. É um texto conhecido, mas que é muito importante que você esteja com ele no teu coração agora, tá? Para que você possa receber a ministração da parte de Deus para a sua vida, e ela possa lhe ser útil para te ajudar na caminhada, fortalecer o seu coração e renovar a sua esperança, amém? Capítulo 19 do primeiro livro de Reis, desde o seu primeiro versículo, diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé da giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia, disse Deus, e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou, e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu, ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você faz aqui, Elias? E ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Até aqui. Depois nós terminaremos a leitura até o versículo 18. Elias, irmãos, era de Tisbe, profetizou em Israel sobre o reinado de Acabe e de Acasias. Foram aproximadamente 25 anos de ministério de Elias sobre Israel. O nome Elias significa Iavé. O nome Elias é uma conjunção que se refere ao nome Iavé, que era um dos nomes ao qual era dado também a Deus.
em seu ministério, não apenas mostrou que o Senhor é o único Deus, mas ele também mostrou que Deus é o único e é o Deus verdadeiro. O Deus que fez uma aliança com o seu povo e se manifestou de forma poderosa e soberana por mais de uma vez. E Elias foi um daqueles que jogou luz sobre isto, sobre o poder de Deus, sobre a manifestação do poder de Deus no meio do povo de Israel. Durante o reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel, Israel começou a adorar a Baal, um outro Deus, um Deus de uma outra nação. Era um Deus cananeu, era o Deus da fertilidade, era o Deus da tempestade, era o Deus da chuva, razão pela qual Deus, através de Elias, decretou uma seca de muitos anos. E passou-se, e aí então, quando Deus usa Elias para decretar aquele tempo de seca, para falar, para dar uma mensagem para o seu povo que Baal não era Deus coisa nenhuma, que Baal não tinha autoridade sobre a chuva, sobre a tempestade, sobre o tempo. Baal não tinha esta autoridade. Então Deus manda a seca, e nesse tempo, aqui tem um ponto muito interessante, porque nesse tempo Deus ordena a Elias que ele se esconda, que ele saia da mira de Jezabel, que ele saia da mira de Acabe, né? E aí então, durante este tempo, ele vai morar na casa da viúva em Sarepta, na cidade de Sidom, que era justamente a terra de origem de Jezabel, a terra natal de Jezabel. Nesse tempo em que ele está morando com a viúva, o filho da viúva morre, né? E Elias ora por aquele menino e o ressuscita. Isso está registrado no capítulo 17 deste livro de 1 Reis. No terceiro ano da seca, quando Elias estava lá, morando lá no meio, Deus ordena a Elias que vá então até Acabe e faça um desafio aos deuses de Baal. E então Elias desafia aos deuses de Baal no Monte Carmelo, e ali a única intenção de Elias era provar que Deus de Israel, Yahvé, era o único Deus verdadeiro, o único Deus que tem poder para realmente mandar fogo do céu, consumir o holocausto, é o Deus que tem todo o poder. E então, após aquela manifestação no Monte Carmelo do poder de Deus, o fogo que veio do alto consumiu a oferta do altar de Elias. O profeta então sai daquele momento e ora a Deus para que Deus abra os céus e derrame novamente a chuva sobre a terra. E Deus prontamente atende a oração do profeta Elias. Por quê? Porque Deus estava, na verdade, através do profeta Elias, Deus estava cumprindo o seu propósito de fazer com que o povo de Israel parasse de olhar para Baal e voltasse a olhar para Deus. É interessante a forma com que Elias chega diante do povo de Israel e faz aquele desafio para eles. Ele fala: se Baal é Deus, siga Baal, mas se o Senhor é Deus, siga ao Senhor. Aqui Elias está dizendo: abra os olhos, entendam que vocês estão sendo enganados e que vocês precisam olhar para o único Deus verdadeiro. E furiosa então pela morte dos profetas depois do Monte Carmelo, furioso por Elias mostrar para ela que o Deus dela não era Deus coisa nenhuma, Jezabel então entra num embate pessoal com a vida do profeta. E aí a coisa foi para o pessoal, foi para o particular, né? Aí já não era mais, não tinha mais regra, não tinha mais lei. Aí Jezabel assume o compromisso logo no primeiro capítulo do primeiro versículo deste capítulo que lemos, né? Jezabel faz uma promessa, né, de matar Elias, e o que se sabe é que até ali ela já havia ordenado a morte de muitos profetas, de muitos dos servos do Senhor, de muitos daqueles que estavam ao lado do profeta Elias. E em vez disso, né, e então nesse momento, quando Elias fica ciente de que a sua cabeça estava a prêmio, né, que Jezabel havia lhe ameaçado, aí agora Elias novamente vai tomar uma posição de fugir. Só que agora, desta vez,
ele não está dentro da estratégia de Deus. Agora ele está movido pelo seu medo, ele está movido pela sua angústia, pelo seu coração, pelos intentos do seu próprio coração. E aí então Elias vai fugir para o Monte Sinai, o monte de Deus. E aqui começa então a nossa meditação nesta noite, a nossa reflexão nesta noite. Porque quando Elias chega ao Monte Sinai, ele chega com o seu coração amargurado, com o seu coração dolorido, né? Com o seu coração cheio de angústia, né? E é sobre essa condição humana que nós precisamos refletir um pouco, muitas vezes em nossas vidas, porque essa condição humana desestabilizou o profeta Elias e fez com que ele, naquele momento da sua vida, abandonasse o propósito de Deus para a sua vida. E aqui entra um ponto muito importante do aprendizado bíblico que temos que viver para nós, que trazer para nós, porque na verdade, queridos, o nosso culto, nós o fazemos todas as semanas e entendemos que faremos isso até a volta de Jesus, até a consumação dos séculos. Entendemos que isso é necessário, porque nesse corpo humano, nessa natureza humana, nós somos dotados dessas instabilidades, nós somos providos, infelizmente, dessas inconstâncias. E é uma coisa muito importante que nós precisamos entender: Deus não pode sofrer, melhor, quero inverter, o plano de Deus na sua vida não pode sofrer perdas, não pode sofrer, não pode parar, não pode falir, porque nós precisamos entender que nós estamos a serviço do Senhor, a serviço de Deus nesta terra. E quando compreendemos isso, então nós vamos achar uma forma de seguir em frente, mesmo diante das nossas angústias, dos nossos medos e das nossas aflições. É claro que nós temos sempre a ajuda do nosso Deus. Se tem uma das coisas que Deus nos promete na sua palavra, é a sua permanência constante conosco, todos os dias da nossa vida. E Deus é tão fiel à sua palavra, que eu ouso a falar aqui nesta noite: pode ter certeza, naquele dia, naquela semana, naquele ano, que tudo pareceu perdido na sua vida, que você chegou ao ponto de dizer: não existe Deus, Deus não está mais comigo, Deus não é mais Deus sobre a minha vida. Engana-se você. Simplesmente seus olhos estavam anuviados, seu coração estava angustiado demais. Mas eu tenho hoje a certeza para poder lhe afirmar: o Senhor não te desamparou, Ele não te deixou só, Ele continuou ao seu lado, sempre pronto a te ajudar. Eu tenho essa certeza, eu posso afirmar isso, porque o Deus em quem eu creio é fiel em todas as suas palavras. Um ponto que eu quero olhar com vocês são essas questões das ameaças humanas. No versículo 1, no versículo 2 está registrado as ameaças de Jezabel. É certo que todos aqueles que abraçam a fé em Jesus Cristo são passíveis de perseguição nesta vida. Jesus já disse lá em João capítulo 16, versículo 33, ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe em que circunstância Jesus está nos dizendo isso? Porque um pouco antes Jesus está falando com os seus discípulos, com os seus seguidores, e ele está falando justamente dos ensinamentos, das parábolas, está dizendo da sua morte, está falando daquilo que iria lhe acontecer um pouco antes ele está falando da parábola do semeador. Ele começa essa conversa com os discípulos falando da parábola do semeador, aquele que a semente é lançada na terra, umas vão cair nas pedras, outras vão cair na beira do caminho, outras cairão no meio dos espinhos. Mas é importante que a palavra encontre um terreno fértil para que ela possa germinar, florescer e frutificar.
E aí ele vai dizer, sabe por quê? Porque no mundo vocês vão ter alguns momentos, e vocês, meus discípulos, estão prestes a passar por esse momento. Um momento em que vocês irão enxergar. Ele vai começar falando com os discípulos e começa a dizer: hoje vocês estão me vendo, mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais, e depois vocês já vão me ver de novo. Os discípulos começam a ficar: mas o que ele está falando? Ele estava falando a respeito da sua morte. Ele estava dizendo: daqui a pouco eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, e depois eu vou aparecer no meio de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão preparados para isso, para esta minha ausência, porque vocês estão acostumados com a minha presença. Então aí ele vem dizendo: por isso firmem-se na palavra, deixa a palavra germinar no seu coração, deixa a palavra penetrar no seu coração, porque você vai precisar desta palavra enraizada no seu coração, para poder frutificar e continuar o meu propósito na sua vida. Por quê? Porque no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui não cabe aquele complemento intuitivo que muitas vezes a gente quer dar a este versículo. Eu venci o mundo, vós vencereis. Não cabe essa continuação aqui neste versículo. Sabe por que não cabe? Porque na verdade Jesus está falando da única vitória que vence o mundo, a fé nele. A única maneira, a única vitória que nos é capaz de também nos dar a vitória sobre o pecado, sobre a morte, a única vitória que que nos dá esta condição é a vitória de Jesus Cristo conquistada na cruz do Calvário. Por isso ele diz: eu venci o mundo, eu vou subir naquela cruz, eu venci o mundo, e a minha vitória, através da fé que você tem em mim, esta vitória é que te torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso tem de bom ânimo, porque não depende de você. Tem de bom ânimo, porque a tua vitória não depende de você pequeno, não depende de você instável, não depende de você fraco, inconstante. Nós somos assim. Eu sou assim. Todos nós somos assim. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nele a vitória está garantida para nós. Por isso ele declara: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. As ameaças humanas, elas não fazem frente a esta verdade. Se esta verdade está lacrada no seu coração, você vai compreender que não há tempestade que seja maior do que a autoridade que há no nome de Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 11, Jesus fala para os seus discípulos, ele diz: felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando os outros mentindo disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Ele diz: olha, vocês serão bem-aventurados, vocês serão felizes quando vocês forem perseguidos, quando vocês tiverem tribulações. Vocês podem até entender como perda, mas a perda para o reino de Deus, aquilo que nós perdemos em função do reino de Deus, é ganho para a nossa vida eterna, é ganho para a eternidade das nossas vidas. Por isso tem de bom ânimo, não deixe que as ameaças humanas sejam mais fortes no teu coração, a ponto de te parar, a ponto de te causar o atrofiamento. Deus, quando lança projetos sobre nossas vidas, Ele faz já conhecendo a nossa incapacidade. Por isso, Deus já lança projetos sobre nossas vidas, sabendo que provavelmente em algum momento Ele vai ter que lançar mão do sobrenatural, do poder que vem dEle para nos usar nas mãos dEle. E se nós paramos, nós não veremos o sobrenatural de Deus. Uma das coisas no texto na mensagem que eu enviei, que eu coloquei na internet no final do ano, que Deus trouxe ao meu coração a respeito da perseverança, a importância da perseverança para a vida de um cristão.
É muito importante nós perseverarmos naquilo que temos recebido da parte de Deus, porque se não perseveramos, nós não alcançamos as grandes bênçãos que Deus tem para nos dar. Muitas pessoas ficam presas e limitadas nas suas orações, que só conseguem olhar as suas necessidades humanas. Pare um pouco, feche um pouco os teus olhos para as tuas necessidades pessoais, abra um pouco o teu coração para o propósito de Deus na sua vida e através da sua vida. Quem sabe nesse ano que está começando agora, está na hora de você reorganizar a sua forma de administrar o seu tempo, de administrar a sua finança, de administrar os seus dons. Até aqui você tem administrado olhando somente para você, para a sua necessidade, para a sua pessoa. Até aqui você é o centro das atenções de você mesmo. Quem sabe está na hora de você colocar um pouco os teus planos pessoais numa gaveta e desengavetar planos de Deus que estão na sua vida. Porque se até aqui não vem dando certo, a sua vida está virando de um círculo para o outro. Se até aqui não está dando certo, quem sabe não está na hora de você mudar o foco da sua vida? Quantas pessoas estão há tantos anos tentando em cima de tantas coisas, e a única coisa que elas fazem para colocar Deus nesse meio da vida dela é 1 ou 2 minutos de oração para pedir: Deus abençoe o meu projeto. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, eu vou ler esse texto porque é tão precioso esse texto. Olha só que texto lindo. Pois o Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 em diante, se puder colocar aí. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como os vasos frágeis de barro, olha, aleluia, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Aleluia. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Aleluia. Que texto maravilhoso. Aleluia. Paulo está aqui descrevendo alguém que está vivendo uma relação íntima e preciosa com Deus, porque recebeu, sendo um vaso de barro, um tesouro precioso de um projeto de Deus que está nele para que Deus possa usá-lo. Olha que coisa tremenda e preciosa. E aí Paulo vai descrever a condição desse vaso. É um vaso que vai ser pressionado, é um vaso que vai passar por momentos difíceis, mas Deus não vai deixar quebrar. Oh, aleluias. Só quem pode fazer alguma coisa com esse vaso é a mão do oleiro, que é poderosa para nos fazer novo de novo. Aleluia. Aleluia. Quando eu li esse texto, meus irmãos, meu coração se encheu de alegria, porque miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Mas aí Jesus é quem pode nos livrar do corpo desta morte, queridos. Ele tem poder para nos fazer algo que realmente vale a pena, algo que realmente é precioso, aleluia. Como diz o pastor Júnior Firmino, né? Eu não passo de uma coisa velha sem futuro, né? Mas não, Deus olha para nós e diz: não, eu vou colocar um precioso tesouro na sua vida, aleluia, aleluia. Um segundo ponto que eu quero refletir com vocês é sobre o desânimo humano. No versículo 3 e no versículo 4, a gente vê a gente percebe nitidamente quando o profeta entra nesse estado de desânimo. E nós não estamos falando de qualquer um. Nós estamos falando de um profeta com quem Deus tinha uma intimidade muito grande, a ponto de não deixá-lo ver a morte, de o ter retirado da terra antes da morte, e ser um daqueles que está em um projeto misterioso de Deus, que nos será revelado lá na eternidade, porque no monte da transfiguração, lá estava Elias. Então é muito importante nós entendermos que nós estamos falando de um homem que havia experimentado de um relacionamento pleno e perfeito com Deus. Muitas vezes a gente tem alguns momentos de êxtase na nossa vida cristã, né? Aqueles momentos que a gente chora na presença de Deus, se alegra na presença do Senhor. Aí a gente pensa: pronto, agora nada mais vai nos acontecer. Agora pode vir que eu, sou o giraia agora, estou virado num giraia. Nem sei se alguém aqui sabe ainda o que é giraia, né? Estou virado num ninja aqui, né? O Walter sabe o que é giraia, né, Walter? Você sabe, né? O Walter tem cara de quem assistia Jiraya. E estou virado num ninja, né? Daqui a pouco, irmão, vem o primeiro vento contrário, vem a primeira palavra torta, vem a primeira cara feia, e parece que tudo aquilo desaba. Parece que Deus já não é mais o mesmo de meia hora atrás. Quantas vezes somos surpreendidos na esquina da igreja, depois do final de um culto, com circunstâncias que já conseguem extrair do nosso coração aquilo que a palavra deveria ter lançado como uma semente firme para germinar em nossas vidas. O foco dos desânimos humanos são vários, mas na grande maioria, o foco dos desânimos humanos estão relacionados às suas vontades ou às suas frustrações, né? Quando Elias fala com Deus sobre o seu medo, sobre a sua frustração, ele vai falar nesse tom que ele fala, parece aquele realmente um tom de que está frustrado, que parece que nada do que ele fez deu certo, porque ele fala assim: eu tenho te servido, Senhor dos exércitos, com fidelidade, mas parece que nada deu certo. O povo se desviou, os que ficaram firmes foram mortos, não tem mais profeta. Essa era a minha função, manter o povo firme na fé, manter os profetas vivos, manter a palavra sendo pregada. Essa era a minha função. Parece que eu nunca fiz nada certo. Mas não é isto, irmãos. Nem sempre é sobre você, querido. Tem coisas que estão além de você. Tem coisas acontecendo na sua vida que estão além de você. Olha só a vida de Jó. O diabo se prestou a ir no meio daqueles que estavam se apresentando ao Senhor para acusar, para tentar contra a vida de Jó. A palavra de Deus nos diz que o diabo anda em derredor, buscando a tantos quanto pode tragar. Ele está atento ao que Deus está desenvolvendo na sua vida. Ele está atento ao que Deus está fazendo na sua vida. E Ele é presente. Ele está esperto. Ele está cuidando dos detalhes da sua vida. Ele conhece aquilo que você fala pelos seus lábios, as suas ambições, aquilo que você está trabalhando com âmago, com firmeza, com alegria,
Quantas vezes você fala assim, quando você vai para o seu trabalho, porque você tem um projeto lá no seu emprego, no seu trabalho, muitas vezes, ou em alguma outra área da sua vida, que você coloca o teu coração naquilo, e aí quando você vai para aquele negócio, você perceptivelmente, você fica feliz, você fica animado, você fica disposto. Aí quando chega a hora, hoje tem culto, hoje tem culto, meu Deus do céu, tem que ir para a igreja hoje. Então o diabo, ele não vai se preocupar com você. Mas quando você começa a mostrar a alegria das coisas que Deus está fazendo na sua vida, você começa a demonstrar o interesse das coisas espirituais, o interesse em cumprir a vontade de Deus na sua vida, e as suas práticas vão revelando aquilo, vai vir pressão, virá pressão sobre a sua vida. E nesse momento, queridos, é que muitas vezes nós somos levados a pensar que fracassamos, nós somos levados a pensar que estamos desamparados, mas não é isso que Deus trata conosco. Não é isso o que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas. Em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Olha que interessante essa palavra. A nossa vitória, ela está justamente na firmeza da nossa fé. A vitória de muitas áreas da nossa vida se encontra justamente na firmeza da nossa fé. Quando nós não negociamos a nossa fé, quando nós não abrimos mão em momento algum da nossa fé, é nesse momento que nós realmente conseguimos achar paz para o nosso coração e vencer o mundo, e vencer as coisas que hoje são tribulações e que se levantam contra nós, e que vêm para nos trazer angústias, e que vêm para nos trazer dificuldades. Que você possa neste ano de 2022 ficar firme na sua fé. Estabeleça um padrão, porque também não adianta, irmãos, você querer mudar da noite para o dia as suas rotinas, a sua prática, porque isso também não é o que Deus quer de nós. O que Deus quer de nós é que haja equilíbrio na nossa vida, que nós possamos começar a construir o projeto de Deus, dando a Deus a prioridade, dando a Deus a honra que lhe é devida, dando a Ele todas as coisas que lhe são, que pertencem a Ele. Acho que o grande problema do tempo que nós estamos vivendo é que sempre Deus está perdendo em tudo nas nossas vidas. Se nós mudamos de emprego, Deus perde. Se nós passamos a ganhar mais, Deus perde. Se passamos a ganhar menos, Deus perde. Se casamos, Deus perde. Se começamos a estudar, Deus perde. Sempre Deus perde na nossa vida. Nós nunca tratamos as coisas de Deus com a prioridade que lhe é devida. Nós nunca damos ao Senhor, nem sequer damos a Ele a condição de Ele nos ajudar, porque nós olhamos, nós muitas vezes nem chegamos para Deus e falamos: Deus, esse emprego que está aí, essa oportunidade que aí é tão boa para mim, tão boa, mas Senhor, vai me atrapalhar no teu projeto na minha vida. Senhor, se tu estás nesse negócio, coloca a tua mão, Senhor, para que esse negócio possa vir e ser realmente uma bênção completa na minha vida. Mas nós não fazemos isso. As pessoas que estão entrando nos relacionamentos, quantas vezes casais de namorado começam a namorar e daqui a pouco Deus perde por causa do tesão. Deus perde porque não se aguenta ficar virgem. Quantas coisas Deus está perdendo em nossas vidas. Mas vamos colocar nas mãos do Senhor.
Vamos colocar cada uma das coisas que estão acontecendo. Eu fiz isso nessa semana na minha vida. Tinha uma coisa na minha vida que estava me angustiando. E eu comecei a orar a Deus. Deus ainda não me deu uma direção e uma resposta plena e completa. Mas eu acordei um dia dessa manhã, na sexta para o sábado. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi um aquário muito grande. E nesse aquário havia muitos peixes lindos. Muitos peixes lindos. Não é porque eu estou com mania de pescador agora não, viu, Magda? Agora eu estou nessa, irmãos. Entrei na vibe de pescador agora. Mas essa é uma outra história. E tinha um aquário muito lindo e peixes muito lindos. Mas daqui a pouco eu estava observando aquele aquário de cima. E daqui a pouco aqueles peixes começaram a boiar. Eles estavam morrendo. E começou a morrer um, e começou a morrer outro, e começou a morrer outro. Aquilo começou a me desesperar, me trazer uma angústia no meu coração. E eu me dobrei de joelhos naquele momento e falei assim: Senhor, são os peixes do aquário que Tu me deste. Não deixe eles morrer. O que eu tenho que fazer para que eles vivam? O que eu tenho que fazer para que eles voltem a nadar? Para que eles continuem cheios de vida nesse aquário? E calou algo no meu coração. E algo dizia no meu coração: fique em paz, eu te conduzirei. Eu vou te conduzir, desde que você entenda os meus caminhos. E eu descansei naquele momento. E aqueles peixes, de uma forma sobrenatural, começaram a virar e começaram a novamente nadar dentro daquele aquário. Tem muitos projetos nas nossas vidas, irmãos, que Deus está colocando para nós. Mas está na hora de Deus começar a ter prioridades em nossas vidas. Não estou falando que você vai largar tudo e vai seguir, e vai se entregar integralmente na igreja, a menos que Deus faça isso com você de forma muito nítida e muito clara. Mas começa a colocar Deus nas atividades da sua vida, nas rotinas da sua vida. Começa a discutir com Ele. Talvez você esteja perdendo tempo. Talvez você esteja num projeto que não vai te levar a lugar nenhum. Porque Deus tem te chamado para algo muito maior. Outro ponto, a providência divina. Deus está pronto para nos deixar prontos para irmos até o fim. Deus tem o alimento, Deus tem a água, Deus tem a fonte de poder inesgotável. Ele sabe do que precisamos. Ele sempre está ao nosso lado. Ele quer nos conduzir em uma carreira de vitória e de esperança. Um ponto tão importante desse texto é quando Elias está dentro daquela caverna. E aí então, um pouco antes, na verdade, ele está na caverna, ele está lá parado, dormindo. O anjo o acorda e diz: come para que você possa se alimentar. Elias come a primeira porção, e a primeira porção não consegue animar Elias. Ele come os primeiros pães feitos em pedra quente, especial. Come a primeira porção de alimento que Deus lhe dá, mas aquela porção não foi suficiente para acordar Elias. Ele pega e volta a dormir. Mas aí o anjo vem e toca novamente Elias e fala: come mais uma porção deste alimento, para que você tenha forças para cumprir aquilo que Deus precisa que você faça. E aí Elias come aquele pão, e Elias se levanta e caminha por 40 dias no deserto.
Olha que alimento que Deus deu para ele. Deu um alimento que foi melhor que espinafre do Popeye. Olha eu de novo aqui, Popeye. Hoje eu estou nostálgico. Deu um alimento que deu subsídio, deu força para ele, para que ele pudesse chegar no Monte Sinai, no Monte de Deus, 40 dias caminhando com aquele alimento. Que Deus maravilhoso, queridos. Que Deus maravilhoso, que providência maravilhosa. É esta providência que muitas vezes nós estamos precisando, porque estamos desanimados, estamos cheios de dificuldades, cheios de limitações, e elas estão gerando desânimo em nós. E eu quero dizer para você nesta noite: come do alimento que você nesta noite está recebendo neste lugar, da palavra que está sendo ministrada. Deixa ele ser ingerido pelo seu organismo espiritual, porque quem sabe esse é o pão da segunda refeição do profeta que está chegando na sua vida nesta noite, para te levantar desse estado de calamidade, desse estado de tristeza, desse estado de fracasso, para te levantar desta condição de lamúria e te colocar caminhando na direção do complemento do projeto de Deus na sua vida. Não feche os seus ouvidos, porque a questão não é o instrumento, a questão é a palavra. Confere-se que o que eu estou lhe dando nesta noite está alinhado com esse propósito de Deus, com a palavra de Deus. E se está, acalenta ela no teu coração, recebe ela na tua alma, para que tu possa ser fortalecido e caminhar. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque pode aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo: não andeis ansiosos pelas vossas vidas, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Tranquiliza o teu coração e recebe o que Deus tem para te dar. Abre a oportunidade de Deus abençoar a sua vida. Abre a oportunidade para Deus ser a provisão na sua vida. Abre a oportunidade para Deus ser o administrador da sua empresa, para Deus ser o chefe do teu trabalho. Abre esta oportunidade hoje na sua vida, para que você possa ir bem em tudo quanto você faz e possa provar da provisão que Deus tem para você. Os argumentos humanos contra os questionamentos de Deus, porque Deus, quando dá o alimento para Elias e que Elias sai naquela disparada e caminha por 40 dias no deserto, daqui a pouco Elias, mesmo fortalecido por aquele alimento, encontra a caverna no Monte Sinai e entra para dentro da caverna. Ele se soca no fundo daquela caverna no Monte Sinai. E aí ele entra para dentro da caverna, mas ali já não era mais o momento, porque ele já está ouvindo a voz de Deus. Ele já está fortalecido por Deus. Agora é o momento de alinhar-se com Deus. Talvez muitos de nós já temos recebido a porção, estamos bem na fé, estamos conseguindo desenvolver uma vida espiritual tranquila, abençoada, mas ainda está com aquele sentimento no coração: está faltando alguma coisa, por que não tenho ainda aquela paz no meu coração? Porque está precisando se alinhar com Deus. E o alinhamento com Deus passa justamente em você estar pronto para responder o que Deus tem perguntado para você, o que Deus tem questionado na sua vida. Deus faz uma pergunta para Elias. A primeira vez que ele faz a pergunta, ele faz: Elias, por que você está neste lugar? O que você faz aí, Elias? O que você está fazendo nesta caverna? E Elias dá uma resposta
Elias dá uma resposta preparada, uma resposta mecânica. Ele vai dizer para Deus a resposta de Elias. Na primeira vez em que ele vai falar, ele vai dar a resposta para Deus, está lá no versículo de número 10, ele diz assim, 19:10, ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, ao Deus dos exércitos, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas, sou o único que restou e agora também procuram me matar. É uma resposta pronta, mas a contra-resposta de Deus vem para Elias e diz: saia e põe-se diante de mim. Saia e se coloque diante de mim. Tem pessoas que estão com respostas prontas para Deus. Respostas prontas ajuda com o pai, com o patrão, com os amigos. Dá certo com a gente. Mas com Deus que conhece o nosso coração, com Deus que conhece todas as coisas, com Deus que sabe da sua história. Sério? Você quer tratar Deus assim? Com respostas prontas? E tem muitas pessoas que fazem isso com Deus. Tem pessoas que só conseguem ser religiosos com Deus. Só conseguem dar a Deus louvores mecânicos. Só conseguem dar a Deus glória forjada. Tem muitas pessoas se relacionando com Deus assim. Mas chega um momento em que você precisa parar e se colocar diante do Senhor. Que você precisa confessar o seu pecado. Abrir o teu coração. Tem muitas pessoas que estão pedindo perdão pelos seus pecados sem querer sair do pecado. Tem muitas pessoas que aceitam o seu gênio ruim, mas não quer sair do seu gênio ruim. Não quer mudar seu gênio ruim. Porque ele é um dispositivo de proteção pessoal. Tem muita gente que não quer abrir mão das coisas, mas chega a hora que você precisa se colocar diante de Deus. E indo para o finalmente, o que esse texto nos revela é realmente o quanto Deus, quando nós nos colocamos diante dele, estar pronto para nos responder da maneira certa. Porque aí a Bíblia registra que quando Elias ouve a pergunta de Deus e dá aquela resposta mecânica para Deus, e aí ele sai, quando ele está saindo da caverna, porque Deus manda: não, sai da caverna. Sai, Elias, sai dessa caverna. Eu não vou falar com você dentro de uma caverna. Eu não vou falar com você dentro da sua redoma. Eu não vou falar com você dentro da sua razão. Aí ele fala: sai. E aí quando Elias está saindo, passa um vento muito forte. Na cabeça de muitos, Deus poderia estar naquele vento, porque ele dá ordem ao vento, e aquele vento vem de uma hora para outra, derruba pedras. É um vento muito forte. Mas agora Deus está falando com Elias. Agora Deus está tratando com Elias. Elias resolveu se levantar do fundo daquela caverna e sair do fundo daquela caverna. Então agora Deus vai dissipar toda a confusão na mente do profeta. Toda dúvida vai ser dissipada agora. E Elias cientemente sabe que Deus não estava naquele vento. E depois vem um terremoto. Ele sabe que Deus era poderoso para fazer aquele terremoto. Ele sabe que aquilo poderia ser uma ação de Deus. Mas Deus não está agindo através do terremoto, ou tentando mostrar alguma coisa para Elias através do terremoto. Depois vem o fogo. Fogo que ele já tinha visto lá atrás. Deus consumir a sua oferta no altar contra os deuses de Baal. Ele sabia que Deus poderia se manifestar no fogo.
Mas sabe o que é interessante dessa passagem? É que aqui a gente percebe que Deus está manifestando a multiforme graça dele de tratar com a gente. Deus sabe cuidar de cada tempo da nossa vida. Deus sabe cuidar de cada trauma da nossa vida. Deus sabe cuidar de cada circunstância da nossa vida. Deus tem o tom de voz certa para cada momento da nossa vida. Basta que nós possamos nos colocar à disposição dele. Porque vai ser num doce sussurro, na brisa, como diz o Alan, que Deus vai calar no coração do profeta, e o profeta vai dizer: agora eu estou ouvindo Deus. Essa confusão, irmãos, de vozes de deuses que estavam por aí, que está acontecendo, atraindo tantas pessoas, só para alcançarem os seus interesses humanos, seus interesses pessoais. Essas vozes que estão falando tantas vezes aí, muitas vezes é por isso que as pessoas estão cada vez mais decepcionadas com o evangelho, decepcionadas com as igrejas, decepcionadas com os pastores, porque não estão ouvindo a voz que cala no coração e que realmente supre a necessidade da alma. Que você nesta noite possa ouvir algo da parte de Deus no seu coração. Essa é a oração que eu vou fazer no final desta mensagem. Que a voz que você vai ouvir nesse momento da sua vida seja aquela que cale na sua alma e que realmente te dê a direção certa, porque é isso que vai acontecer aqui. Depois que Deus fala no sussurro suave com Elias, Deus vai falar: Elias, olha lá, que está no versículo 15. Olha lá. Aí Deus está falando assim: Elias, volte pelo caminho, volte por onde você veio, vai para o deserto, vá para o deserto de Damasco. E aí, Elias, volta a ser profeta, volta a ungir reis, porque eu te chamei para ungir reis. Você vai ungir o rei Azael. Aí, Elias, volta pelo caminho. Depois você vai ungir Jeú para ser rei de Israel. Aí Elias voltou a entender: ah, teu projeto ainda não acabou na minha vida. Não, não acabou. Tem mais ainda, Senhor, tem mais aí. Mas também, Elias, você vai ungir Eliseu, porque Eliseu, sim, ele é quem vai te substituir, porque eu tenho um plano com você, e eu tenho um plano com Eliseu. Mas Elias, escuta só uma coisa, querido. Tua visão está distorcida. Porque se tu está pensando que eu perdi o controle das coisas, você está enganado. Todos aqueles que permaneceram fiéis são em torno de 7.000. Todos aqueles que ficaram firmes, que não beijaram os deuses de Baal, que não adoraram os deuses de Baal, cada um dos 7.000 que não se prostraram a Baal, estão guardados nas minhas mãos. Eu não abandonei nenhum deles, como você está pensando. Você está enganado. Eu sou fiel a quem me é fiel. Eu guardo, dentro do meu propósito, eu guardo aqueles a quem eu tenho chamado. E aqueles com quem eu tenho propósito, e aqueles que estão hoje dentro do meu propósito, estão guardados debaixo da minha mão poderosa. Volta, Elias. Quantas coisas você abandonou nos últimos anos na sua vida? Principalmente nas coisas de Deus. Sabe o que é interessante? Que a história está nos revelando quantas pessoas estão abandonando as coisas que se alinham à vontade de Deus e estão provando
de tristezas e amarguras muito grande em suas vidas. O ministério de louvor pode subir. Abandonam projetos que outrora vocês receberam e falaram: eu recebi isto de Deus. Mas abandonam porque não acha que está como gostaria, não está vendo o que queria ver. O projeto da tua vida pertence ao Senhor. Eu te conheço desde o dia em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Desde lá eu tenho te escolhido. Desde lá eu tenho te chamado. Desde lá eu estou traçando planos e objetivos com você. Para você ser um bom filho, para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom profissional. E em todas estas coisas, você ser um bom servo no meu reino. Eu tenho te chamado para isso. Mas infelizmente, os medos e os anseios muitas vezes têm feito com que você não esteja alinhado com a minha vontade. Mas nesta noite, eu quero orar com você, para que o sussurro de Deus possa hoje alcançar no seu coração. Porque você tem um ano pela frente, no qual você precisa frutificar. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa vestir, você precisa morar, mas você precisa frutificar. E como que você vai organizar todas estas coisas na sua vida? Nesta noite eu quero te pedir que você ouça o sussurro de Deus, para que Ele possa te ajudar a organizar a caminhada que você tem que fazer nesses próximos tempos na sua vida. Que você possa levantar-se nas manhãs desses próximos dias com o teu coração sendo cheio de plena certeza e convicção do que você tem que fazer naquele dia. E quando as circunstâncias forem aparecendo no dia, você tenha coragem de ir colocando cada coisa no seu devido lugar. A hora de saber parar para atender uma causa da família, a hora de saber parar para atender uma causa da igreja, a hora de saber parar para atender uma causa pessoal, a hora de saber avançar nas coisas que estão travadas e paradas na sua vida, a hora de saber desistir das coisas que há muito tempo já estão atrofiando a sua vida. Minha oração nesta noite, para que o sussurro de Deus volte a falar no seu coração, para que você possa viver um ano tão abençoado, um ano tão maravilhoso, um ano que ao chegar o final desse ano, você vai ver, você vai olhar para trás e vai dizer: uau, que alimento foi esse que Deus me deu esse ano. Eu caminhei como nunca caminhei na minha vida. Eu cheguei em lugares que eu nunca cheguei na minha vida. Eu vi coisas que eu nunca havia visto na minha vida. Eu tive momentos que eu nunca vivi na minha vida. E eu quero abençoar a sua vida. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Para que possamos viver, Senhor, estas experiências em meio a tantas turbulências que vivemos, essas experiências maravilhosas e sobrenaturais que vêm da Tua parte, para nos ajudar a ficarmos firmes na caminhada que Tu nos tem proposto. Senhor, em nome de Jesus, que o doce sussurro da Tua voz possa ecoar nos ouvidos dos Teus servos e das Tuas servas. Que eles possam, talvez alguns aqui, Senhor,
vão precisar fazer como Samuel. Vão precisar, Senhor, ser orientados. Mas eu já estou os orientando. Talvez muitos estejam desacostumados a serem chamados por Ti pelo nome. Mas quem sabe, Senhor, nessas próximas madrugadas, Tu vais chamar Alexandre. E talvez eu vou acordar na primeira madrugada sem saber o que fazer. Mas aí na segunda madrugada o Senhor vai me chamar Alexandre. E na terceira, talvez eu já vou estar, Senhor, compreendendo que Tu estás me chamando para um propósito, para me revelar algo, para me dar uma direção, para me fortalecer na oração, para tratar com a minha vida. Que nós possamos ser esta igreja, Senhor, porque este mundo precisa desta igreja que está, Senhor meu Deus, dotada da orientação que vem de Ti, Senhor. E não apenas das nossas estratégias humanas, que às vezes até são boas, mas estamos precisando ser uma igreja, Senhor meu Deus, que revele, Senhor meu Deus, esta ação sobrenatural da soberania de Deus sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por projetos novos da Tua parte, Pai, do Teu projeto na vida das famílias. Famílias que estão vivendo caos, que estão vivendo, Senhor meu Deus, momentos difíceis. Que eles possam, Senhor meu Deus, ouvir, Senhor meu Deus, no sussurro doce e suave da Tua voz, a direção para reconstruir a família, para reorganizar, Senhor, as finanças da família, o relacionamento da família, Senhor meu Deus, a estrutura da família. Pai, em nome de Jesus, se essa ordem vier do céu, Senhor, nós vamos terminar este ano com famílias reunidas aqui neste lugar, de mãos dadas. Talvez depois de muito tempo, sem muitas delas ter falado uma com a outra. Em nome de Jesus, reorganiza os projetos, Pai, para que nós possamos ter, Senhor meu Deus, convicção da caminhada que estamos trilhando, Pai. É o pedido que Te faço nesta noite, Pai, na aplicação da Tua palavra. Senhor meu Deus, eu fecho, Senhor, declarando a minha confiança, Senhor, na palavra que preguei nesta noite. Quando eu olho para a Tua fala, o profeta Elias, dizendo: não, Elias, não se desespere. Tem muita coisa ruim acontecendo ao teu redor. Tem muita coisa querendo te causar medo, desespero, angústia. Mas Elias, mas Alexandre, eu continuo no controle de todas as coisas. Eu continuo cuidando da sua vida. Eu continuo cuidando da sua família. Eu continuo cuidando da igreja. Eu continuo cuidando daqueles que me são caros. Eu continuo no comando. Deus, em nome de Jesus eu oro que esta palavra, Senhor, seja real e verdadeira em nossos corações, para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Se você recebe esta palavra, diga comigo: amém. Que o Senhor abençoe vocês.